Kepler descreve os movimentos dos planetas em torno do Sol. Primeira lei de Kepler, a lei das órbitas. A elipse é uma curva que corresponde ao lugar geométrico dos pontos de um plano cujas distâncias a dois pontos fixos do plano, que são chamados de focos da elipse, tem soma constante. A distância entre os pontos A e A é a medida do eixo D maior da elipse, sendo A a medida do semi-eixo maior e F a medida da semidistância focal. Se define a excentricidade da elipse como o número é dado por E igual a F dividido por A. O enunciado da primeira lei de Kepler é: as órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são elipses como o Sol localizado em um dos focos. Segunda lei de Kepler, ou lei das áreas. Para estudar o movimento de um planeta em torno do Sol, tomamos um vetor com origem no centro da massa do Sol e extremidade no centro da massa do planeta. O vetor é chamado de raio vetor ou vetor posição do planeta. O primeiro enunciado da segunda lei é: o raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O segundo enunciado é: a área varrida pelo raio vetor de um planeta é proporcional ao intervalo de tempo gasto. O terceiro enunciado é: a velocidade areolar, que é a razão entre a área varrida pelo raio vetor e o intervalo de tempo gasto de cada planeta, é constante. Segunda lei de Kepler, ou lei das áreas. Para estudar o movimento de um planeta em torno do Sol, tomamos um vetor com origem no centro da massa do Sol e extremidade no centro da massa do planeta. O vetor é chamado de raio vetor ou vetor posição do planeta. O primeiro enunciado da segunda lei é: o raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O segundo enunciado é: a área varrida pelo raio vetor de um planeta é proporcional ao intervalo de tempo gasto. O terceiro enunciado é: a velocidade areolar, que é a razão entre a área varrida pelo raio vetor e o intervalo de tempo gasto de cada planeta, é constante. Terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos. Define-se o raio médio da órbita elíptica como a média aritmética entre a distância do periélio e do afélio até o Sol por raio mais distância mínima mais distância máxima dividida por luz. O enunciado da terceira lei é para todos os planetas do Sistema Solar. É constante a razão entre o cubo do raio médio da órbita e o quadrado do período de translação. Lei de gravitação universal de Newton. Usando os estudos de Galileu, Copérnico e Kepler como base, Newton apresentou a lei de gravitação universal. Entre dois corpos quaisquer, pelo simples fato de terem massa, existe uma força de atração denominada força gravitacional. O enunciado da lei de Newton é a força gravitacional entre duas partículas que tem intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria do Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita elíptica esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que a. Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. B. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. C. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. D. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. E. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pode ser testada e generalizada. Ser generalizada, uma teoria científica deve ser testada e evidenciada através de métodos consistentes que a validem, quase sempre empíricos. Nicolau Copérnico vive em uma época conturbada, período no qual se iniciou a Reforma Protestante, quando os dogmas da Igreja Católica começaram a ser questionados. A Alemanha passava por momentos de conflitos como esses durante a vida de Kepler. Alternativa certa, letra E.